Eu quero entregar tudo essa noite, porque eu creio que o Deus que me tirou há 1 ano e meio atrás, eu estava lá fora no mundo perdido, e minha mãe, ela está neste momento em casa, intercedendo pela minha vida, para que Deus venha me usar nessa noite, para que tudo aquilo que Deus colocou no meu coração venha ser entregue. E eu agradeço muito a Deus mesmo, porque eu nunca imaginaria que eu ia retornar à casa do Senhor. Eu nunca imaginaria que eu ia ser um instrumento na mão dele, para poder levar o seu Evangelho. Nessa noite, eu gostaria de agradecer ao irmão Israel pelo convite e também ao nosso pastor pela confiança. Eu gostaria, meus queridos, que essa noite você está fazendo parte hoje de uma promessa que Deus está cumprindo na minha vida. Eu gostaria que você se alegrasse o seu coração comigo essa noite, porque se você me olhasse há 2 anos atrás, você não imaginaria que eu estaria aqui hoje trazendo a palavra do Senhor. Muitos desacreditaram de mim, até mesmo meus irmãos não achariam que eu ia voltar nos caminhos do Senhor. Muitos, acho que até aqui na igreja, me encontraram por aí e viram, e talvez podem até questionar Jesus, aquele homem perdido. E eu creio que Deus, Ele permitiu que eu me afastasse dos caminhos do Senhor, para levar o Evangelho para jovens que estão lá fora, precisando ouvir uma palavra de libertação, precisando ouvir uma palavra de conforto para as suas vidas. Eu gostaria nessa noite que você se colocasse de pé, para que nós venhamos estar lendo a palavra nessa noite. Entendeu? O Senhor tocou o meu coração. Aleluia. Peço, Pai, soberano, eu estou muito alegre de estar aqui. Eu não sei você, eu não sei como você teve a tua semana, mas eu gostaria que você se ligasse no Senhor neste momento, porque Ele tem uma palavra no seu coração. Ele tem, o que Ele vai fazer aqui hoje, o que Ele colocou no meu coração para entregar, é algo especial. Se vocês soubessem, eu não consegui nem dormir essa noite, porque Deus Ele ficava me acordando a cada 10 minutos para me orar, porque a mensagem que eu vou trazer aqui hoje é uma mensagem que vai entrar no seu coração e vai mudar coisas que talvez você nem imagina, porque eu creio em Deus e eu me preparei para estar aqui hoje. Eu preparei e Ele me deu uma mensagem, e eu creio que essa mensagem vai trazer algo ao seu coração esta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, versículo 37. Aleluia. Obrigado, Senhor, por estar aqui, Pai, de Sua presença. Aleluia, Senhor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andarás nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a casa de Davi, e te darei a Israel. Eu gostaria que os irmãos curvassem a sua cabeça nesse instante. Gostaria de estar fazendo uma oração neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, eu estou aqui, Senhor, na Sua presença. Eu estou aqui, Pai, para ser, Senhor, um instrumento em Suas mãos. Pai, eu te peço neste momento, Senhor, que as palavras que venham a sair da minha boca não venham a ser de mim, mas que venha a ser, Pai, do Espírito Santo, Senhor, para os seus servos. Venha, Pai, a preparar os seus corações neste momento, que eles venham, Pai, a se desligar, Senhor, das coisas que eles vão ter que fazer depois, que eles venham, Pai, neste momento, a se conectar contigo, que neste momento, Pai, eles venham, Senhor, a estar preparado a ouvir a sua voz, Pai. Oh, Pai, venha quebrar, Senhor, toda a barreira espiritual, venha quebrar, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o inimigo estiver tentando distrair o seu cérebro neste momento, para ouvir a Sua palavra. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza.
essa semana, quando eu recebi o convite do irmão Israel, para trazer a palavra do Senhor, eu estudei bastante, ainda tinha uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu não tinha certeza ainda. Eu fui aos pés do Senhor essa semana. Eu até pedi para alguns amigos meus orarem e jejuarem por mim, para que Deus viesse a me dar a interpretação dessa palavra. E ontem eu joguei aos pés do Senhor e falei: Deus, eu preciso, Pai, poder entender o que eu vou falar. Eu preciso, Pai, poder entender o que eu vou ministrar para os seus filhos naquele culto. E Deus, Ele revelou a palavra assim de uma maneira assim maravilhosa. Eu tenho certeza que vai falar ao seu coração essa noite. Eu gostaria de falar de um rei a qual ele foi conhecido não por guerras, não por batalhas violentas. Ele foi conhecido pela sua sabedoria divina, a qual Deus derramou ao seu coração. Ele foi conhecido pelas coisas a qual ele fez para o seu povo, pela riqueza a qual ele adquiriu. Ele não foi conhecido através de guerras sangrentas, como seu pai, o rei Davi. Eu estou falando nessa noite do rei Salomão. Era um rei a qual ele tinha uma sabedoria tanta, uma sabedoria a qual é invejada por muitos de outros reinos, uma sabedoria aonde que até mesmo reis vinham até ele para se consultar com ele. Pessoas se aproximavam perto dele para querer ter aquela fama a qual ele passava. E esse rei, infelizmente, a sua carreira foi manchada. Infelizmente, esse rei, ele acabou sendo alcançado pelo pecado, pelas coisas da carne, pelas coisas infames. Infelizmente, o rei Salomão, ao final da sua trajetória, do seu reinado, ele manchou o seu reino, ele manchou a sua carreira como rei. E ao final disso, do seu reino, ele se encontrava num momento assim isolado, num momento que está escrito até em Eclesiastes, o livro a qual fala muito sobre isso. Ele chega, ao ele está isolado, ele fala assim: eu conquistei tudo, eu tenho riqueza, eu tenho fama, eu tenho tudo que o homem poderia ter, mas infelizmente eu não sinto mais aquela alegria, mas infelizmente eu não sinto mais aquilo que eu sentia desde o começo, o Espírito Santo na minha vida. Infelizmente, o rei Salomão, ao final da sua carreira, ao final do seu reinado, ele se deixou levar aos seus prazeres da carne. O que marca muito o final da sua trajetória é que ele se levanta contra uma vontade do Senhor. Quando ele estava reinando, ele observou um homem a qual ele despertou nele a sua atenção, despertou nele pela sua vontade, pela sua maneira de trabalhar. Era um homem honesto, e logo ele viu aquilo. Ele decidiu chamar aquele homem para ele liderar os seus trabalhadores. Mas ele não sabia que aquele homem ia ser um fator a qual o seu reino ia marcar muito. O nome desse homem era Jeroboão. Jeroboão era um homem homem sério, um homem trabalhador, que procurava fazer as coisas corretas. E certa vez, Jeroboão, ele sai de Jerusalém numa viagem, e ele encontra um profeta chamado Aías. O profeta chega diante dele, e o Espírito do Senhor desce sobre ele, e ele estava com uma veste nova, e ele chega na frente de Jeroboão e começa a rasgar as suas vestes. Ele rasga as suas vestes em 12 pedaços e chega diante de Jeroboão, fala: assim diz o Senhor, e entregou para ele 10 pedaços. Assim diz o Senhor: se você for fiel
se você me obedecer, se você não for rebelde à minha palavra, eu te darei tudo aquilo que você desejar, até mais do que esses 10 reinos. E Jeroboão, ao ouvir aquilo, eu creio que deveria ser como eu e você nessa noite. Muitos talvez não dão nada para você. Muitos talvez te oram diferente. Mas tem um Deus lá em cima, que Ele pode te escolher. Ele pode fazer de você, pode entregar na sua mão o reino. Ele pode tirar da mão de um rei e entregar para você aquela pessoa não está fazendo o correto. E Jeroboão, ao receber aquilo, ele parte. Mas tem um detalhe: quando o profeta Elias entrega para ele os 10 pedaços, ele cortou as suas vestes de 12, entrega 10 para ele e diz assim: eu só lhe entregarei 10, 2 eu vou deixar com Salomão, uma por ele ser filho de Davi, pela promessa que eu fiz ao homem que era segundo ao meu coração, e a outra porque Jerusalém é a cidade a qual eu escolhi para ser a cidade santa. E Jeroboão parte. E Salomão, ao saber disso, ele se revolta com o Senhor. Salomão, quando ele sabe disso, ele tenta matar Jeroboão. Mas Jeroboão, ele pega e foge para o Egito. E ele fica lá. E se passa os anos. E ele fica sabendo que o rei Salomão veio a falecer. Assim que ele soube que o rei Salomão veio a falecer, ele retorna a Jerusalém. E ao final da sua trajetória, o reino está quase dividido. As pessoas que apoiavam Salomão se revoltam e querem mudança no reino. E o seu filho, Rehoboão, ele assume o trono. E as pessoas vêm até ele, lhe pedindo para que ele venha aliviar a sua mão sobre o reino, porque Salomão lhe tinha imposto uma pena muito dura. E o que acontece? O rei Rehoboão, ele pega e pede para aquele povo, para que eles retornassem ali daqui 3 dias. E assim se foi o povo. E ansiosos para saber o que Rehoboão ia decidir. E ele chega a ter conselhos aos seus conselheiros, que era o seu pai. E eles falam assim para ele: concede aquilo a qual o povo está pedindo. Dê a eles o que eles querem, que para sempre eles vão te seguir. Eles vão te apoiar. Se você der o que eles querem, eles vão te apoiar. Mas tinha um porém nessa história. Como lá atrás Deus tinha feito uma promessa para Jeroboão de entregar 10 reinos para ele. Deus coloca uma revolta no coração de Rehoboão. E ele sai. Ele deu um conselho dos anciãos, dos mais velhos. E ele sai e vai ter conselho dos seus amigos, os jovens, pessoas que não tinham tanto conhecimento igual ele tinha, pessoas a qual não tinham passado e vivido aquilo que os conselheiros do seu pai tinham passado. E seus amigos dão um conselho para ele, para que ele venha pesar a pena em cima daquele povo. Os seus amigos falam para ele dobrar a pena em cima daquele povo. E no outro dia, chega reunidos. Rehoboão tinha voltado para o Egito e ele tinha se unido com aquele povo. Ele tinha se reunido com aquilo a qual eles planejaram de tentar aliviar a pena. Ele foi um dos líderes disso. E chegando o povo à frente do Rehoboão, ele diz assim àquele povo:
Se a pena do meu pai já era dura, comigo vai ficar pior ainda. Se meu pai, ele cobrava de vocês 10%, eu vou cobrar de vocês 100%. Ele pôs aquele povo uma pena dura e diz que não ia entrar de acordo com eles. Revoltado, aquele povo, ele pega e manda aquele povo para casa. E aquele povo vai revoltado. O que acontece? Jeroboão, aí que começa a se cumprir a promessa que Deus tinha feito na vida de Jeroboão. Eles vão para casa e eles se reúnem. E Jeroboão divide o reino. Ele divide o reino. E os 10 é dividido em 12. Como aquele profeta tinha falado. 2 reinos ficam somente por Rehoboam. E 10 se foram por Jeroboão. Para cumprir a promessa que Deus tinha feito a eles. E Jeroboão, Deus já tinha cumprido. Quero abrir entre parênteses. Será que Jeroboão, ele acreditou na promessa que ele tinha? Será que Jeroboão, ele acreditou realmente o que Deus tinha prometido para ele? E eu volto na mensagem. E eles vão. E é dividido aquele reino. E Jeroboão como o líder deles. Mas tinha um porém. Para eles oferecerem sacrifício ao Senhor, para eles oferecerem adoração a Deus, eles não podiam oferecer em qualquer lugar. Eles tinham que oferecer adoração ao Senhor em Jerusalém. E aí que começa, aí que eu entro na história, porque Deus prometeu para ele. E será que ele confiou totalmente aquilo que Deus tinha prometido para ele? E nessa noite, aquilo que Deus prometeu para você, você tem tomado posse daquilo que Deus prometeu para você? Realmente, você tem abraçado aquilo que Deus prometeu para você? Eu creio que faltou isso a Jeroboão. E ele pega, com medo do povo retornasse a Jerusalém e se revoltasse contra ele, ele começa a levantar altares. Ele começa a levantar altares naquele lugar. E ele diz assim ao povo: vocês não precisam voltar a Jerusalém, vocês não precisam retornar para lá, vocês podem oferecer sacrifício ao Senhor aqui neste lugar mesmo. Eu estou fazendo estrada para vocês, altares. Aqui mesmo vocês podem oferecer o sacrifício. E ele começa, ele induz aquele povo, porque ele não tinha a confiança, porque ele não abraçou completamente aquilo a qual Deus tinha prometido para a sua vida. Porque Deus prometeu para ele e disse que se ele não fosse rebelde, se ele obedecesse a voz do Senhor, Deus lhe daria, Deus não daria somente os 10 reinos, Deus lhe faria como ele fez com Davi. Ele ia levantar descendentes dele para que reinasse em Israel. Eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele tem algo na vida de cada um dessa aqui. Oh, Deus tem algo na vida de cada um de vocês. Basta vocês confiar. Oh, o inimigo, ele não vai entregar promessa a vocês. Ele não vai entregar promessa se você lutar. Mãe, o inimigo, ele não vai entregar o seu filho se você não colocar o seu joelho no chão e buscar o Senhor. Oh, mulher, você que está aqui, ou mesmo seu marido afastado, o inimigo, ele não vai entregar se você não colocar o seu joelho no chão e pedir ao Senhor.
para que Ele venha te dar direção, para que Ele venha a estar guiando passo a passo da sua vida, porque só nós vencemos só com oração, nós só vencemos se nós se aprofundarmos na palavra do Senhor. Oh, Suíne Pai, Suíne Pai, aleluia, oh, aleluia, oh, Suíne Pai, oh, Espírito Santo, aleluia, oh, aleluia, oh, Pai. O que acontece? Ele induz aquele povo a pecar contra Deus. E é o momento que ele estava oferecendo, levantando o altar para oferecer sacrifício. Naquele lugar, Deus manda um profeta para profetizar contra o altar que eles estão fazendo. Ele chega diante, o profeta chega diante daquele altar, um profeta desconhecido, um profeta na Bíblia que fala, a passagem dele é rápida. Ele chega com toda a ousadia do Senhor. Oh, Suíne Pai, Suíne Pai. Ele chega com toda a ousadia e profetiza contra o altar. Oh, Suíne Pai, Suíne Pai. Ele profetiza a Remuã. Ele fala ao Remuã, a Jeroboão, desculpa, irmãos. Ele fala a Jeroboão que aquele altar ia se fender, que sua cinza ia se derramar, porque Deus não se agradava daquilo. Ele profetizou também que ia surgir o filho da descendência de Davi para reinar sobre Jerusalém. E em sinal daquilo a qual o profeta tinha acabado de falar, o altar se fende, as cinzas se derramam. E Jeroboão viu que Deus era a vida dele, mas não acreditou, ele só viu aquele ato. Ele pega e estende as mãos ao profeta. Oh, Suíne Pai. Ele pede que a sua guarda o prenda. Mas no momento que ele esticou a sua mão secou, porque Deus era a vida daquele profeta. Oh, Suíne Pai, Suíne Pai. E ele fica atemorizado, ele fica assustado com aquilo. Ele ora para o profeta e diz: se você é mesmo profeta do Senhor, faça uma oração neste momento para que a minha mão volte ao normal. E ele pega, ele tinha intimidade com o Senhor. Oh, Suíne Pai, Suíne Pai, você tem intimidade com o Senhor, meus queridos? Será que se você pedir, Deus te escuta? Oh, Suíne Pai, Suíne Pai, como que está a sua oração diante de Deus? Será que ela chega com incenso diante de Deus? Oh, Suíne Pai, Suíne Pai. Ou não virou uma rotina? Ou você ora porque você sabe que precisa? Você ora com fé, confiança, chega diante ao Senhor e diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Pai, eu preciso de Ti. Oh, Suíne Pai, Suíne Pai. E aquele profeta, ele ora, assim que ele termina a oração, a mão do rei Jeroboão volta ao normal. E ele fica surpreso com aquilo. E ele chega ao profeta. Ele diz: profeta, vou bater comigo até minha casa. Eu te darei presentes. Sente à minha mesa. Como retorno pelo que você fez para mim. Mas o profeta, ele era mensageiro do Senhor. Ele só foi enviado até aquele lugar para entregar aquela palavra
ele diz assim ao rei Jeroboão: o Senhor, ele me colocou a mensagem para me entregar, mas ele colocou uma condição. Ele falou que eu viesse até aqui, entregasse a mensagem, mas que eu não parasse para comer, que eu não parasse para beber, e que eu não voltasse nem pelo caminho de onde eu vim. E aquele profeta, ele toma o seu rumo e vai embora. E aquilo dá uma repercussão daquele reino. E naquele reino havia um velho profeta, a qual ficou sabendo daquilo que tinha acontecido. Os seus filhos chegaram e contaram para ele o que tinha acontecido. E ele pega e fica impressionado. Ele pede aos seus filhos que lhe traga o jumento. Ele sobe em cima e vai atrás daquele profeta. Oh, subiga de pai. E ele alcança o profeta. Ele alcança o profeta sentado. Ele alcança o profeta sentado. E ele chega frente ao profeta e pergunta para ele o que ele estava fazendo ali. O profeta, ele pega e diz a ele: eu vim entregar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E conta para aquele profeta o que ele tinha entregado. E aquele profeta, ouvindo aquilo, na Bíblia fala, que está entre parênteses ali, que ele mentiu. E ele diz assim ao profeta: o anjo do Senhor mandou eu vir aqui, e mandou que você voltasse comigo e sentasse à minha mesa. E ele pega e volta com aquele profeta. Ele desobedece o que Deus tinha falado para ele. Ele desobedece o que Deus tinha mandado, que era somente para ele entregar a mensagem e não retornar para o caminho por onde ele veio. E ele vai até a casa desse profeta, e assentado à mesa, o Espírito do Senhor desce sobre a vida daquele profeta, e ele profetiza contra ele. E a palavra do Senhor diz assim a ele: por você ter desobedecido a minha palavra, por você ter desobedecido aquilo que eu mandei você fazer e entregar, melhor era você ter se sentado com o rei, melhor era você ter comido com o rei, ter recebido presentes do rei. Porque agora você vai pagar com a sua vida. E aquele profeta, ao ir embora, o leão o alcançou e o matou e tirou sua vida. E o profeta, sabendo disso, ele pega esse jumento e vai atrás do profeta. E chega lá, está o leão e está o jumento do lado. E o profeta estava morto. Meus queridos, a mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite, ela traz dois significados. Como nós podemos ver que a Bíblia nos fala nessa noite de um rei a qual Deus prometeu tudo para ele. Um rei que ele poderia ser como Davi, que ele poderia ter descendentes reinando, mas ele não confiou totalmente ao Senhor. Ele desobedeceu a voz do Senhor. Ele começou a levantar altares. Ele não confiou totalmente naquilo que Deus tinha prometido. Meus queridos, eu quero te dizer nessa noite, que se Deus fez uma promessa a você, pode ter certeza, essa promessa já está sendo cumprida. Mas basta a você confiar. Basta você
confiar totalmente ao Senhor, você entregar a sua vida a Ele, porque Ele vai completar. Ele prometeu somente 10 reinos. Aquele rei, ao Jeroboão, ele poderia ter muito mais do que aquilo, mas ele agiu por ele mesmo. Ele agiu por ele mesmo. Muitos já estão com suas bênçãos nas mãos. Oh, Shurigelefai, muitos já estão tomando posse da sua bênção, mas através de atitudes, por não confiar totalmente no Senhor, por não confiar totalmente naquilo que Deus prometeu para a sua vida, ela pode se perder. Meus queridos, eu gostaria de dizer nessa noite, como esse profeta que foi levar a mensagem, Deus ordenou a ele que ele pegasse e entregasse a sua mensagem e não retornasse ao caminho por onde veio. Se Deus te chamou, se Deus te trouxe ao caminho dele, Ele não quer que você retorne ao caminho, Ele não quer que você volte, mas Ele quer que você prossiga. Ele não quer que você pare, Ele quer que você caminhe sem força, porque Ele quer terminar aquilo que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, meus queridos, como que você está? Os céus vão se ganhar força. Como que você está essa noite? Como que você veio ao culto? Você se preparou? Oh, Deus, Ele quer fazer coisas maravilhosas no meio do povo dele, mas infelizmente muitos entram na casa do Senhor, muitos entram até aqui, sentam no banco e querem exigir daqueles que estão aqui em cima ainda, e querem exigir o que está pregando, e querem exigir o que está levando a mensagem. Esteja cheio de unção, esteja cheio de poder de Deus, mas começa lá na sua casa. Começa um momento que você se levanta e que você levanta a sua mão ao céu e começa a agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Começa um momento que você coloca a sua cabeça ao travesseiro e você começa a relembrar daquilo que Deus fez, pelos livramentos que Ele te deu. Neste momento, eu gostaria que você abrisse o seu coração, que promessa que há na sua vida, que há a ser cumprida. O que Deus prometeu a você, basta somente você confiar ao Senhor, basta somente você se entregar a Ele, e pode ter certeza que Ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu a você. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé neste momento. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e você começasse a se analisar neste momento, como que você está. Eu gostaria que neste momento você começasse a olhar para dentro do seu interior, lá dentro, e você comece a analisar e ver o que precisa totalmente entregar a Deus. Oh, Shurigelefai, Shurigelefai. Oh, Shurigelefai, Shurigelefai. Oh, Shurigelefai, Shurigelefai. Que neste momento você curvasse a sua cabeça e começasse a pedir a Deus para que Ele venha colocar em sua vida a confiança, que Ele venha a começar a colocar em sua vida, que Ele venha colocar em sua vida o desejo de buscar cada vez mais ao Senhor. Oh, subir de Pai, que você venha pedir nesse momento, que Deus vai te dar força para que você venha vencer. Oh, subir de Pai, que neste momento você abre esse seu
trabalhou com meios impuros, tentou fazer negociatas para chegar no trono. O próprio profeta Aías, que entregou a promessa de Deus, chegou a ele e disse: ó, está reprovado. Não aceito mistura do profano com o sagrado. Não aceito concorrência. Não aceito negociata. Não aceito grupo. Não aceito panela. O meu espírito não trabalha onde há divisão. Mesmo eu dizendo que você vai reinar sobre 10 filhos, mas a minha casa de adoração, o meu lugar, o meu santuário é Jerusalém. A história e fizeram bem como seu pai Davi, rei do sul, e fizeram mal como o rei do norte, e seguiram o caminho de Jeroboão, e tentou negociar, trapacear as verdades absolutas de Deus. E nós estamos no culto de Jó. Você tem promessa de Deus. Você não precisa negociar, você não precisa colocar teu nome na manchete. O Deus que te chamou, te enxerga, te conhece. Você não precisa se atrelar com o grupo A e grupo B, que a igreja não tem grupo A e nem grupo B. A igreja é do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E a glória é para Ele e é dele. Jerusalém.
nesse instante. E eu vou pedir, cadê o, vem aqui. Estevam vai orar no Senhor Jesus. Estamos, Pai, neste momento, Senhor. Está aqui, Pai, a sua juventude.